A melhor maneira de se conectar com pessoas ricas não é pedindo algo, não é tentando impressionar, e muito menos falando de dinheiro. Napoleão Hill aprendeu isso diretamente com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes da história, que não apenas abriu portas para Hill, mas se tornou seu mentor intelectual. Carnegie ensinou algo que quase ninguém entende. Pessoas ricas não se conectam com quem precisa delas. Elas se conectam com quem pensa como elas. Quando Hill se aproximou de Andrew Carnegie, ele não tinha dinheiro, status ou influência. Mas Carnegie enxergou nele algo raro. Curiosidade estratégica. Em vez de perguntar como ganhar dinheiro, Hill perguntava como os grandes homens pensavam, decidiam e enxergavam o mundo. Esse foi o primeiro ponto de conexão entre os dois. Carnegie acreditava que mentalidade vem antes de riqueza, e foi isso que fez dele mentor de Hill. Andrew Carnegie ensinava que pessoas ricas se afastam instintivamente de quem chega com pedidos, carência ou urgência. Isso aciona um alarme silencioso. Mas se aproximam de quem chega com ideias, perguntas inteligentes e visão de longo prazo. Hill aprendeu a nunca iniciar uma conversa falando de si. Ele fazia perguntas profundas, observava padrões e ouvia mais do que falava. Isso criava respeito imediato, algo que Carnegie valorizava profundamente. A maioria das pessoas tenta se conectar com ricos falando de resultados, cargos ou números. Carnegie alertava Hill que isso não cria conexão, cria competição. Pessoas ricas não querem competir o tempo todo. Elas querem conversar com quem amplia a visão delas, com quem enxerga problemas e soluções em um nível mais alto. Hill passou a conversar sobre ideias, sistemas, impacto e futuro, exatamente como Carnegie fazia. Andrew Carnegie também ensinou que pessoas ricas valorizam quem resolve problemas, não quem reclama. Quando você se aproxima carregando dificuldades, você se torna peso. Quando você se aproxima carregando clareza, você se torna ativo. Hill observava que os homens mais ricos que Carnegie conhecia se cercavam de pessoas que tornavam decisões mais simples, não mais confusas. Outro ensinamento direto de Carnegie foi sobre bajulação. Ele dizia que elogios vazios criam distância. Pessoas ricas percebem isso imediatamente. O respeito silencioso cria aproximação. Hill aprendeu a nunca elogiar conquistas óbvias. Ele comentava decisões estratégicas, reconhecia padrões de pensamento e demonstrava compreensão profunda. Isso mostrava que ele jogava o mesmo jogo mental. Carnegie também ensinou que ricos se conectam com quem pensa em construção, não em consumo. Hill falava pouco sobre dinheiro e muito sobre direção. Pessoas ricas não se definem pelo que gastam, mas pelo que constroem. Quando percebem que alguém compartilha essa visão, a conexão acontece de forma natural. Outro ponto essencial que Carnegie ensinou a Hill foi sobre timing. Pessoas ricas odeiam interrupções desnecessárias, mas valorizam conversas bem posicionadas. Hill nunca forçava acesso. Ele se tornava útil antes de ser próximo. Carnegie chamava isso de gerar valor antes de gerar vínculo. Andrew Carnegie também reforçava a importância da postura emocional. Pessoas ricas sentem insegurança à distância. Se você se aproxima com ansiedade, isso é percebido. Hill sempre manteve calma, clareza e neutralidade emocional. Ele não precisava impressionar. Ele estava ali para aprender e contribuir. Carnegie dizia que maturidade emocional abre portas que talento sozinho não abre. Outro ensinamento fundamental foi sobre limites. Carnegie acreditava que respeitar limites era uma forma de poder. Não insistir era inteligência social. Quando você demonstra que não precisa daquela conexão para se sentir validado, você se torna mais interessante. Necessidade afasta. Autossuficiência aproxima. Hill aplicou isso fielmente. Com o tempo, Hill entendeu, através de Carnegie, que a verdadeira conexão com pessoas ricas acontece no nível da identidade. Eles se veem como construtores, estrategistas e decisores. Quando você começa a agir, falar e pensar nesse nível, deixa de ser visto como espectador e passa a ser visto como alguém do jogo. Andrew Carnegie nunca ensinou Hill a pedir oportunidades. Ele ensinou a criar contextos.
Nunca buscar favores, mas a oferecer perspectiva. Nunca a parecer grande, mas a ser consistente. E consistência era, para Carnegie, a maior moeda social entre os ricos. Napoleão Hill não teve acesso aos homens mais ricos do mundo por acaso. Ele teve acesso porque foi preparado por Andrew Carnegie para pensar como eles. Ele não parecia alguém querendo subir. Ele parecia alguém pronto para caminhar junto. Pessoas ricas não procuram seguidores. Procuram pares em potencial. E quando você entende isso, tudo muda. Sua linguagem muda. Sua postura muda. Seu foco muda. E sem perceber, as conexões começam a acontecer. Não porque você pediu, mas porque você se tornou alguém com quem vale a pena conversar. Essa foi a maior lição de Andrew Carnegie para Napoleão Hill. E continua sendo válida até hoje. Não é dinheiro que conecta pessoas ricas. É mentalidade, postura e alinhamento interno. Essa mentalidade que Andrew Carnegie transmitiu a Napoleão Hill não era algo superficial. Era um filtro interno. Carnegie acreditava que o verdadeiro acesso ao poder vinha quando alguém deixava de pensar em ganho pessoal imediato e passava a pensar em impacto, direção e construção de longo prazo. Ele dizia que pessoas ricas reconhecem rapidamente quem está apenas interessado no resultado e quem está comprometido com o processo. Hill passou a observar como Carnegie se comportava em ambientes sociais. Carnegie nunca dominava conversas. Nunca precisava ser o centro das atenções. Ele falava pouco, mas quando falava, trazia clareza. Ele não reagia emocionalmente. Ele não disputava status. Essa postura silenciosa fazia com que todos ao redor ajustassem o próprio comportamento. Carnegie não buscava respeito. Ele criava um campo onde o respeito surgia naturalmente. Esse foi um dos maiores aprendizados de Hill. Pessoas ricas não se conectam com quem tenta se impor. Elas se conectam com quem se sustenta. Quem não precisa provar nada. Quem não busca validação externa. Carnegie dizia que quanto mais alguém tenta parecer importante, menos importante realmente é. E quanto mais alguém está confortável consigo mesmo, mais poderoso se torna. Hill percebeu que Carnegie escolhia com extremo cuidado a quem dava acesso ao seu tempo. Não por arrogância, mas por estratégia. Para Carnegie, tempo era o ativo mais valioso. Ele ensinou Hill que quem respeita o próprio tempo ensina os outros a respeitá-lo também. Pessoas ricas observam isso imediatamente. Se você se desvaloriza, elas percebem. Se você se respeita, elas se aproximam. Outro ponto fundamental que Carnegie transmitiu a Hill era a ideia de que pessoas ricas se conectam por visão, não por necessidade. Elas querem conversar sobre o que está sendo construído, não sobre o que está faltando. Hill aprendeu a sempre entrar em uma conversa levando clareza, não pedidos. Ideias, não queixas. Direção, não confusão. Carnegie também alertava Hill sobre algo sutil, mas decisivo. Pessoas ricas testam. Elas observam reações. Elas avaliam postura sob pressão. Não é um teste formal. É silencioso. Elas observam se você reclama quando algo dá errado. Se você perde a compostura. Se você muda de postura diante de alguém mais poderoso. Hill aprendeu que consistência comportamental era uma senha invisível de acesso. Com o tempo, Hill percebeu que os homens mais ricos que conheceu não se conectavam por interesse imediato, mas por afinidade mental. Eles buscavam pessoas que pensassem em termos de crescimento, não de sobrevivência. Pessoas que falavam de soluções antes de falar de problemas. Pessoas que assumiam responsabilidade, mesmo quando não tinham controle total da situação. Andrew Carnegie reforçava constantemente que quem quer se conectar com pessoas ricas precisa primeiro abandonar a mentalidade de escassez. Escassez se manifesta em pressa, ansiedade e comparação. Abundância se manifesta em calma, paciência e clareza. Hill entendeu que antes de tentar se aproximar de qualquer pessoa poderosa, ele precisava ajustar o próprio estado interno. Esse foi o maior diferencial. Hill não se aproximava buscando aprovação.
Ele se aproximava buscando alinhamento. Ele não queria ser escolhido. Ele queria ser compatível. Carnegie dizia que compatibilidade mental cria conexões que dinheiro nenhum compra. E foi assim que Hill passou a ter acesso não apenas a Carnegie, mas a dezenas de outros homens extremamente ricos e influentes. Não porque ele tinha algo a oferecer financeiramente, mas porque ele sabia ouvir, interpretar, sintetizar e devolver clareza. Pessoas ricas valorizam quem ajuda a pensar melhor. No fim, Andrew Carnegie deixou claro para Hill que a melhor maneira de se conectar com pessoas ricas não é tentar entrar no círculo delas. É se tornar o tipo de pessoa que naturalmente pertence a esse círculo. Quando isso acontece, o acesso deixa de ser pedido e passa a ser consequência. Essa foi a lição central que Carnegie deixou como mentor de Napoleão Hill. E é a mesma lição que continua válida hoje. Se você quer se conectar com pessoas ricas, comece ajustando sua mentalidade, sua postura, sua forma de falar, de ouvir e de se posicionar. Pessoas ricas não procuram quem as admira. Procuram quem as entende. E quando você entende isso, deixa de correr atrás de conexões. As conexões certas começam a reconhecer você.